Só uma pergunta, precisa mandar o trabalho assim em algum lugar? Não, E-mail, alguma não, coisa? Só a não. apresentação aqui. Vamos apresentar aqui, cada um vai apresentar aqui. Eu vou pedir um negócio também. Pode Se você falar. pode colocar eu em primeiro, porque Posso sim. eu tô bem ruinzão e eu vou fazer uma consulta daí. Na hora assim que eu sair daqui, né? Eu só tô esperando mesmo pra apresentar, né? Beleza, E tem não, que vou ir lá. colocar você primeiro, pode ficar tranquilo. Beleza? Beleza, aí é só, acho que uns 15 minutos. Não sei se precisa tudo isso. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. Só para fazer uma verificação do tempo. Quantos alunos? 4 alunos? 15 vezes 4, 60. 15 minutos dá 1 hora, perfeito. 15 minutos para falar sobre o método e a implementação. Esperar aqui mais 2 minutinhos aqui. Se ninguém chegar, a gente já vai fazendo contigo. Vou dar 2 minutinhos de tolerância aqui para iniciar. Beleza. Comecei a ficar bem ruim ontem. Acho que eu tô com Covid. Acho que é o Não sei. Covid. Acho que é. Sintoma parecido, né? Mas se os sintomas forem leves, aí é tranquilo, tá? Se o sintoma for leve. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professor. Boa tarde, nós já temos aí Emanuel e Vitor. Falta a Sabrina e o Gabriel, que são os que participam. Vamos dar mais 1 minuto de tolerância aí para começar. Opa, Sabrina chegou também. O Emanuel já é o primeiro. Alguém quer se colocar para ser o segundo aí? Eu. Pronto, então Emanuel primeiro, Sabrina segundo. Vamos esperar aqui mais um pouquinho para ver se o nosso amigo Gabriel entra aí. E aí? Esperando aqui, só dá 13:02. Tá bom? No máximo 15 minutos para cada, tá? Como vai funcionar? Você primeiro fala um pouco sobre o método que você escolheu. Se quiser apresentar tiver alguma apresentação em PowerPoint, pode colocar. Se não tiver, pode simplesmente falar. A apresentação é a escolha de vocês. Vamos falar. Escolha e risco de vocês, como é que faz a apresentação, e depois vocês vão compartilhar também aí a implementação. Pode compartilhar já colocando ela para funcionar, compartilhando a tela. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? Pessoal, então é isso aí. O Gabriel ainda não entrou, mas deve entrar aí no decorrer da aula. E então a ordem fica essa. Começamos com o Emanuel, depois a Sabrina, depois o Vitor e por último o Gabriel. Como ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra ao Emanuel. E aí ele tem até as 13h20 aí para concluir a apresentação dele. Beleza, professor. Deixa eu colocar aqui. Vê aí se vai começar a apresentar aí, professor. Já está na nossa tela já. Beleza? Então, boa tarde, né? Primeiramente, eu me chamo Emanuel. O meu método que eu peguei como um método assim que eu entendo um pouquinho mais e achei bastante coisa na internet dele, então achei bem legal para ter exemplos e tal. Das funções reais é o método de ponto fixo, né? O método de ponto fixo ele é conceitualmente importante, pois ele serve de base, né, muito para os outros métodos numéricos. Então, basicamente, ele é assim. Você tem que resolver uma equação, né, uma função de f de x, que ela funciona contínua. Tem que ser uma função contínua de um ponto A a B.
E basicamente ele é isso, né? Então, assim, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ele é diferente dos outros métodos, né? É basicamente reduzir o método a... Se a gente quer, tipo, encontrar a raiz, né, de f de x, então a gente tem que afirmar que f de x é zero. É essa a equação que a gente está procurando. A gente está fazendo... Que é onde a gente começa, a partir dessa equação, fazer esse x igual a g de f, que é a função interação, que é o isolamento de x, né? Então, basicamente, começamos aqui, ó. Primeiro com o dado inicial, que é uma aproximação inicial que a gente denomina como x0, que gera uma sequência para as raízes, né? Para a raiz, no caso, que você acha, no caso, a partir do aproximação inicial. Ok, como que é isso? Então aqui o x1, ele sempre vai se igualar ao g de x0. Isso, a partir desse momento, o g de x0 se torna o próprio g de x1, então g de x2 é igual a g de x1. E isso aqui é uma sequência, né? Então, assim por diante, ela vai continuando. Assim por diante, até determinadas quantidades aí. A gente vai encontrar a raiz, que a gente chama de R, né? Porque se R é a raiz de f de x, então o f de R aqui tem que ser igual a zero. Isso somente pode acontecer se o g de R, que no caso for igual ao R. Então, supondo aqui, se o f de R, a raiz nossa, for uma raiz 5, o g de R também tem que ser o número 5. Ok? Ô, professor. Diga. Ah, não, é porque deu uma tela aqui no meu computador, eu achei que tinha caído a internet. Não, tá funcionando Não? normal. Ok, então o g de R, aqui onde né, aqui onde eu tinha parado, que a função de R, ela é igual a zero se somente o g de R. Então é o que eu tinha explicado. Tecnicamente, se for 5, se o g de R ter 5, a raiz da função tem que ser o mesmo valor, equivalente uma com a outra. Só que assim, aqui dentro do método, ele tem basicamente duas exigências, né? Que está dentro do teorema da convergência do ponto fixo. Basicamente, as duas exigências são simples. G de x e g traço de x, que é a derivada de g de x, elas têm que ser contínuas. Então, esse é o primeiro ponto. E no segundo, o módulo da derivada de g de x tem que ser menor que 1. Então, basicamente, esses são os dois pontos que você tem que se atentar para se enquadrar. Aqui eu peguei um exemplo que é um exemplo já feito, né, da internet, com tudo no papel, que daí ficou muito fácil, porque aí é mais fácil de a gente poder implementar no método. Basicamente, o exemplo, ele pega f de x igual a x sobre 2 menos e sobre x. A função interação que ele usa é aqui o seguinte, ele pega g de x e ele pega só raiz de e sobre x. Por quê? Porque tinha outras formas de você pegar, como pegar o raiz de x sobre 2, entre outros. Aí ele entra na parte do cálculo lá, que eu não vou me aprofundar muito, ele faz os cálculos e percebe que, basicamente, essa é a única forma que atende às duas demandas que é obrigado no teorema da conversão do ponto. Então, aqui, o raiz de e sobre x, ela atende que ela é uma contínua e ela atende o módulo de g de x é menor que 1. Então, aqui lá já os cálculos com a aproximação inicial que é usada no cálculo, ele usa menos meio, menos 0,5. Aí a primeira interação, que é g de x igual a g menos 1 meio, né? É igual a 0,7. Então, x de 1, 0,7. Daí a segunda interação vai cair naquela mesma ideia que eu tinha falado aqui em cima, né? Olha lá. Basicamente, o x de 1, o valor do x de 1 é igual a x2. Aqui, ó. E assim por diante. No caso do o próximo g de x2 seria o valor de x3. E assim consecutivamente, né? Basicamente, esse é um método, né, de ponto fixo.
não tem mais o que falar sobre ele. E aqui está o script que eu fiz, mas vamos lá ver, né, como é que ele vai ficar no processamento. Eu fiz sobre... Eu fiz ele em Python, né, porque é um que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Eu acho ele mais fácil, assim, de se mexer, mas, na verdade, você acha também bastante exemplo. Eu achei muito bom o ponto fixo, porque eu achei bastante exemplo na internet. É uma coisa que assim, você vê que tem uma demanda grande, porque é muito utilizado. Aqui foi basicamente o simples. Primeiro, importar, né, a biblioteca do método. Depois eu vou definir as duas funções, tanto a função de f de x, que é aquela funçãozinha que eu pego o exemplo, que é 2 sobre x, biblioteca sobre x, raiz de x. E aqui a função interação, também importada, match vezes a raiz de x, e assim por diante. Daí aqui a gente começa a definir sobre o ponto fixo. Primeiro, a gente vai colocar a impressão que a pessoa vai colocar a aproximação inicial, que é aquele valor que sempre vai ser dado no início, que é o valor de aproximação inicial. Então, primeiro você vai pedir que seja introduzido esse valor, né? Segundo, o número de interações. O número de interações vai variar, é aquela sequência ali do x1, o x1 é o que vale ao g de x0, e assim por diante. Então, você vai determinar a quantidade de interações. Aqui, esse interações 0 e x igual a 1 é determinado a determinância de você estar representando só por 1, né? Você vai ter que colocar aqui, ó, interações igual a 0, para poder não que ele exceda a quantidade de... como é que eu posso explicar? Ele pode somar mais, assim, e ele pode não parar. E, na verdade, aqui também, ó, tipo, aqui no looping, a gente vai ter que colocar que a interação, ela é menor a interações, no caso aqui, né? X de 1 igual a gx de 0. E x de 0, aqui, deixa eu só explicar mais certo para não confundir a cabeça. Por que aqui eu coloquei aqui, ó, interações menor igual a interações. Interação menor igual... Porque basicamente o problema é lá, que nem a gente estava vendo. X de 1 equivale a x de 0, x de 2 equivaleria a x de g1. Mas por que você faz aqui dessa forma? Porque aqui você vai fazer com que o computador entenda que ele vai basicamente repetir. Então, a partir do momento que você coloca x de 0 igual a 1, quando esse x aqui for o 1, aqui ele já vai equivaler ao 2. E assim por diante. Quando aqui for o 2, ele já vai fazer a interação para o x3. E daí ele vai entender. Aí você coloca interação mais igual a 1, para ele não... Aqui sim, que eu acabei confundindo um pouco, que é para ele não repetir o looping. Aqui é para ele fazer uma interação só e não acabar extrapolando, né? E passando o nível aí, ficando infinito de quantas operações vai fazer. É bem simples mesmo, é só isso aqui, basicamente, a função. Aqui eram as definições, né? E aqui, basicamente, é a função. Aqui as 3 impressões que você vai pedir para ele executar no final, que vai ser a raiz encontrada de x igual a x1. Então, basicamente, a raiz encontrada. E o que a gente pode... Como confirmação, a gente pode colocar esses dois. Porque se f de x, que no caso é a função, ela tem que ser abaixo de 0. Então, assim, f de x1, por isso que eu coloquei x1 aqui. Porque quando quando o sistema mostrar qual foi o resultado, você já vai poder comparar e ver se foi mesmo um número. Ele tem que ser um número abaixo de x, ou de 0, ou o próprio 0, né? Como regra. E o gx, no caso, que é a função interação, que é, na verdade, meio que uma prova real, que é o seguinte: o gx ele tem que ser igual ao x1. Então, basicamente, ele tem que ser igual à raiz quadrada encontrada. Então, você vai usar ele como uma prova real. Se bateu aqui e bateu aqui o mesmo resultado, então está correto, né? Aí aqui vem para
implementação no modo. Desculpa, professor. Ponto fixo. E aqui ele começa perguntando a aproximação inicial, que é para ficar igual aquele exemplo, para ver se vai dar o 0,7, a gente coloca menos meio de novo, só para ver. E aqui o número de interações é um número aleatório, você pode colocar o número que você quiser. Eu vou colocar 15 também. Então é isso, ó, basicamente ó, a raiz encontrada foi 0,7, entre outros números. Aqui é o que eu falei, onde tem que ficar a confirmação, né? Que esse número aqui, o g de x, ele tem que ficar idêntico à raiz para se valer o ponto fixo, mostrando que é um ponto fixo, os dois números serem exatamente iguais. Então, basicamente é isso, professor. É o que eu consegui preparar. Como eu falei, né, o ponto fixo eu achei bastante coisa na internet, eu achei um ponto que facilitou ele. E então, foi por isso que eu acabei escolhendo ele. Beleza? Beleza, ótimo, ótimo, Emanuel. Era isso aí mesmo que a gente estava esperando. Então você Posso parar fez. aqui? Pode parar. Você fez o método ponto fixo. Já concluiu, né, Emanuel? É basicamente isso aí, né? Beleza. Então vou passar a palavra para Sabrina. Sabrina começa agora às 13h16. Tem até às 13h31. Sabrina, a palavra é contigo. Tá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Apareceu aí? Professor? Apareceu sim. Tá. Eu escolhi o método da falsa posição. E eu vou começar a explicar. O que ele é? É um método numérico iterativo para obter aproximações de zeros de funções, né? Como a gente está estudando cálculo numérico, que a gente já está acostumado a lidar com aproximações. E nesse método são executados passo a passo numa sequência de instruções a fim de obter a raiz, né? Então tem um início, aí tem os intervalos iniciais, tem a iteração, e aí faz a função, e se o critério de parada ele é satisfeito, finaliza, senão ele continua até o critério ser satisfeito. A atualização da raiz, nesse método, é feita através da média ponderada, né? Diferente do método da bissecção, é uma média ponderada. E só para lembrar que a função ela tem que ser contínua no intervalo A e B, isso significa que o f de A vezes o f de B tem que ser menor que o zero, que é o teorema de Bolzano. E aí essa é a fórmula, né, da atualização da raiz, que é a média. Então, para achar a raiz, tem que fazer o A, que é o início do intervalo, vezes o f de B, menos o B, vezes o f de A, dividido por f de B menos f de A. E tem o menos aqui, isso porque a gente já sabe, né, que vai ser um intervalo, um ponto positivo e outro negativo. E aí, a respeito do critério de parada, tem que ser satisfeito pelo menos um desses dois critérios, sendo o K, né, o número da iteração, e esse E é o erro, que normalmente é fornecido pelo exercício, de acordo com o que a pessoa deseja, né? Aí esses dois critérios são módulo de f de x tem que ser menor que E, ou módulo de B menos A menor do que E também. A cada nova iteração, ela utiliza informações da anterior, né? Então, todas as iterações, elas devem satisfazer o teorema de Bolzano. Por exemplo, se a gente está na segunda iteração e a gente vai escolher um intervalo, se f de A
vezes f de A1 vezes f de x1 for menor que zero, a gente pode utilizar esse intervalo entre A1 e x1, né? Agora, caso não for menor que zero, a gente vai ter que utilizar o outro ponto. Então, vai pegar o x1 da primeira e utilizar o B1 da primeira também, para usar como intervalo na segunda. Não sei se deu para entender. É um pouco confuso. Mas é isso. E aí o gráfico que mostra como que é a reta, né? Ela vem do início do intervalo até o final e a gente quer achar aqui, né? Próximo. A gente vai achar aqui. E a gente quer achar aqui. Então, a gente vai diminuindo, assim, o intervalo para que cada vez vai chegando mais perto, né? Do que realmente é a raiz. E aí eu coloquei uma tabela, assim, como exemplo, só para... Se quiser fazer algum exercício, né? Usar ela como exemplo, as iterações. Coloco o A, o F de A, o B, o F de B, o X e o F de X de K. Aí, professor, esse algoritmo, eu achei um pouco difícil, para falar a verdade, porque eu achei bastante coisa na internet, mas muita coisa não rodava. Não sei se eu estava escrevendo errado e não dava certo, e eu tentei fazer. Só que eu não sou muito boa, já vou avisando, então eu fiz do jeito que eu sabia mais ou menos, só que tinha algumas coisas que eu também não consegui fazer. Mas aí, basicamente, eu fiz assim, inseri o intervalo, né, A e B. Ai, meu celular tá achando que eu tô falando com ele. Coloquei o erro, né, que eu queria, coloquei 0.003, adicionei a função, eu peguei o mesmo que dá no livro lá, que é x vezes log na base 10 de x menos 1. E aí eu coloquei na primeira iteração, o A é o mesmo A, o B é o B, e aí tem que ser uma função contínua, né? Tem que satisfazer. E aí eu coloquei a função. Coloquei, se o critério de parada for atendido, ele vai falar que a raiz já está dentro do critério. E é isso. Aí para a segunda, né? Que seria a próximo I mais 1. Eu fiz assim também, chamando A de aí. A fórmula da média. Aí, novamente, para confirmar se ela está sendo contínua. Aí, se for contínua nesse ponto, vai usar esse aqui, né? Esse ponto aqui. E se atender o critério de parada, para. Se não for contínua nesse ponto aqui, né? Ela vai para o próximo ponto. E vai dar a raiz. E se atender o critério de parada, vai parar. E aí, deu assim, mas eu não sei se tá certo. Só que deu igual no livro, né? Ele atendeu o critério de precisão. Parece que tá certo. Deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. O Emanuel tinha pedido para ele sair depois da apresentação. Emanuel, se você ainda estiver aí, você pode ir lá fazer o seu exame lá, tá? Se ainda estiver aí ouvindo, o Emanuel está liberado. Quanto a você, Sabrina, você escolheu o método da falsa posição. Isso. Você também fez uma apresentação aí, é isso mesmo, né, da apresentação, né? Nada demais, exatamente isso. Eu vi que você escolheu o Octave, que eu acho uma boa escolha, né, porque é basicamente a mesma linguagem do MATLAB. Porque semestre passado a gente pegou uma matéria que trabalhava com Octave. Aí eu sabia um pouquinho mais, porque eu já tinha mexido em Python só no primeiro semestre, fazia muito tempo, eu nem lembrava mais como que usava. Tá certo, o que você fez ali tá certo. Na programação, se estiver errado, muito difícil vai chegar no resultado certo. Eu só não sabia também colocar assim, sabe? Por exemplo, para aparecer o F de X eu não consegui, porque aparecia um erro estranho. Tá vendo que ficou só a raiz mesmo ali. Mas, eu assim, sei, mas é detalhe. É detalhe mesmo. É detalhe. E o que você precisa é trabalhar mais com o programa para ficar mais fácil, tá? O cerne da questão você fez, tá? Tá bom. Tá bom? Vamos já passar aí pro Vitor.
Vitor, 15 minutos para você, palavra contigo. Mostra aí para a gente o que você fez. Beleza, então, professor. Deixa eu só colocar aqui. Dá para ver aí, professor? Dá para ver sim. Tô vendo sim. Então, eu escolhi o método da desculpa, bisseção, ou bissecção, tem esses dois nomes, né? Esse método consiste em, a partir do intervalo AB, que contém a raiz x, determinar a sequência de intervalos de AI e BI, onde o I é qualquer número que vai crescendo, né, crescente, de 0, 1, 2, conforme as interações vai acontecendo, né? Em que A0 é igual a A, que é o inicial, e B0 é igual a B. De modo que a amplitude do intervalo numa interação é a metade da amplitude do intervalo anterior, e que se ele sempre contém a raiz de x. A sequência de intervalos será calculada até que a amplitude do intervalo seja menor que a precisão E requerida, isto é, BK menos o AK tem que ser menor que a precisão. O f de x tem que ser uma função contínua nesse intervalo AB, tal que a função de A vezes a função de B tem que ser menor que zero, né? Conforme o teorema de Bolzano. Para construir a sequência AI, BI, XI, devemos determinar o intervalo inicial, A0 a B, né? Utilizamos o teorema de Bolzano aqui. Calcular o XK, que aí você coloca aqui o A inicial, o B inicial, dividido por 2, né? Que é o ponto médio do intervalo. Aí, conforme vai acontecendo as iterações, esse K aqui é outra, tipo, é A1, A2. E se o módulo, né, da função xk menor do que a precisão, devemos parar, pois o xk é uma raiz de f de x. E se f de ak vezes o xk for menor que zero, então o ak mais 1 é igual ao ak, e bk mais 1 é igual ao xk, né? E se f ak vezes o f de xk for menor que zero, então o ak mais 1 igual a xk, e bk mais 1 igual ao bk. Feito isso, a gente tem o intervalo AB, que contém a raiz e uma aproximação x para a raiz exata é obtida. A convergência do método de bissecção converge sempre que a função x for contínua no intervalo AB e a função AB vezes a função AB, a função A vezes a função B for menor que zero. Entretanto, a convergência do método de bissecção é muito lenta, se a gente comparar com os métodos de Newton, Raphson e a da secantes. Pois se o intervalo inicial é tal que B0 menos A0 maior que a precisão E, se a precisão E for muito pequena, o número de iterações tem que ser muito grande. Às vezes pode até entrar em um loop infinito, né? Se você colocar a precisão como zero, vai virar um loop infinito. O método converge sempre e pode ser aplicado para obter a raiz de qualquer equação de seus cálculos, não são trabalhosos. Se for dada a precisão E em um intervalo inicial AB, é possível saber quantas iterações serão efetuadas pelo método até que obtenha B menos A for menor que a precisão E, com B maior que A. Né? E tem a equaçãozinha aqui de K. O K tem que ser maior que o log de B inicial, menos o A inicial, menos o log da precisão, dividido por log de 2. Vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. E... Professor, tá me escutando? Então, sim, pode continuar. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Dessa funçãozinha, x ao cubo, menos seno de x igual a zero, com a precisão de 0,01. E vamos utilizar
Deixa eu pausar aqui. Vamos utilizar agora o Octave, perdão, né, para calcular. Aqui é o programinha que eu fiz, né, no método bissecção. Aqui o erro eu coloquei 1000, porque a gente colocou o erro bem grande mesmo, porque o erro tem que ser maior que a precisão. Então, se você quiser botar qualquer precisão aí, eu botei esse erro bem grande para não ter nenhuma divergência. Aqui você pede para colocar o valor de A, o valor de B e o valor da precisão. Aqui você tem o interações e a média, né? Que tem que fazer de x, que é igual a A mais B sobre 2. O erro, como eu disse, o erro tem que ser maior ou igual que a precisão. E aí vamos fazer a função de A, igual eu falei, que é x ao cubo menos seno de x. E aqui tem o f de A, o f de x e o f de B que a gente vai precisar. Se a função de A vezes a função de x for menor que zero, o A continua igual e o B assume a posição de x. Se a f de x versus f de B for menor que zero, o A assume a posição de x e o B continua igual. Aqui a gente armazena o x, né? Eu chamei de x anterior, para que a gente continue as iterações. Né? E aqui ele vai mostrar o erro absoluto do... cada interação vai mostrar o erro absoluto de cada interação. Aí você printa a interação, o x mais 1, que é o i interação mais menos 1, né? O erro absoluto e printa. Aí vamos testar o programinha. Aqui ele vai pedir o valor de A, né? Aí, deixa eu só ir para outra página aqui agora. Dá para ver aqui, professor, o gráfico? Tô vendo sim. Esse gráfico é daquela função que a gente fez, x ao cubo menos seno de x. O que a gente vai descobrir? A gente tem que pegar dois pontos, A e B, né? Para descobrir aonde que ele vai tocar na linha x. No caso, eu vou pegar de 0 a 1, para descobrir em qual ponto que ele vai tocar na linha x, né? Ó, vou decidir o A como o 0, o B como 1, e a precisão ele pediu lá como 0.001. Ele vai fazer as iterações e vai chegar a esse valor, 0.9287. Ele sempre vai chegar bem próximo a isso. Tanto é que se a gente pegar... Você pode mostrar a tela que você está falando? Perdão, professor. Nunca apresentei. Aqui. Achamos, né? Tá aparecendo agora? Tá. Beleza. Aqui a gente vai decidir, então, o valor de A, que é 0. Escolhi o 0 e o 1. Né? O 0 como A, o B como 1. E a precisão, vamos jogar 001. Ele vai chegar na interação 9, no x8, aproximadamente 0.9286. Ele sempre vai chegar perto desse número. Se você botar uma precisão menor, ele sempre vai chegar próximo a 0.9286. Porque, como a gente vê no gráfico lá, né? Aqui, ó, 0.9286. A gente vê no gráfico lá, ele sempre vai chegar bem próximo a isso, né? E aí esse é o ponto que toca no eixo X. No mais, acho que é isso, professor. Volta lá no gráfico para mim. Coloca aquele gráfico lá na tela, por favor. Show. Esse aí, é verdade que você achou essa raiz aí, bem aí onde você está passando o ponto. Isso. Essa raiz aqui.
Isso, mas quando tu pegou o intervalo, tu pegou de 0 a 1, né? De 0 a 1. Se a gente pegar de 0 a menos 1, a gente acha essa outra. Mas Se a me gente diz pegar uma nesse intervalo coisa, aqui... esse intervalo de 0 a 1 é aberto ou fechado? Ele compreende o 0 ou não? Como assim, professor? Compreende o 0? Não, Quando você pega o é intervalo de 0 fechado. a 1, porque eu estou com uma preocupação aqui, porque o 0 também é uma raiz dessa função, né? Sim, é uma raiz, sim. Só que Também no é caso a gente pegou o ponto de 0 a 1, então ele vai descobrir o ponto entre o 0 e o 1, né? Ele não pega o 0, né? então você foi um intervalo, como você me disse, aberto, não inclui o 0, né? E nem Isso. o 1, né, propriamente. Porque se tu pegasse um Isso. intervalo que incluísse o 0, Sim, aí apareceu... aí nós íamos ter uma situação diferente, né? Se incluísse o Exatamente. 0. Porque, na verdade, você tem 3 raízes ali, né? Você podia trabalhar com 3 intervalos separados. Tu vai encontrar uma 3 raiz que eu intervalos. acho que é no menos 1, né? Acho que é no menos 1 ali. Outra raiz no 0 e a outra ali no 0,8, alguma coisa assim que se mostrou. É 0,9286. Aí aqui é 0,92. menos 0,9286 e aqui é a raiz 0, né? Sim. Perfeito, tá perfeito. É isso mesmo que eu queria saber. Isso mesmo. Sobre a sua apresentação, Victor, é o mesmo comentário que eu fiz em relação a Sabrina, né? Você também escolheu o Octave. É uma programação legal, porque o Octave é a mesma linguagem do MATLAB, que é o software que Foi por provavelmente isso que eu vocês escolhi mesmo, utilizarão. professor, porque o MATLAB é pago, né? Então o Octave é bem parecido. Isso. E o método que você nos trouxe aí foi o método da bisseção, que também é um método interessante, né? Como você disse, o da bisseção tem derivada? Acho que não, professor. Então, né, o que tem derivada é o da falsa posição, né? Newton-Raphson tem derivada, né? Porque o fato de ter derivada também é importante na hora de escolher o método, né? Porque nem sempre derivar é uma coisa legal também, né? Às vezes, né, aqui no cálculo numérico a gente não tem limites. Aqui a gente pode pegar qualquer função aí e a derivada pode vir a ser um problema. Então, na hora de escolher um método também é importante olhar aí que tipo de matemática que ele envolve. Eu esperava que o nosso colega Gabriel, né, fosse participar, mas ele não apareceu até esse momento. Vocês três já apresentaram. Tá bom, gente, é isso aí mesmo. Eu achei interessante a apresentação de vocês. Acho que vou manter essa metodologia para o próximo trabalho também. Nós vamos estudar de conteúdo, mas vou manter isso aqui para vocês programarem um pouquinho mais. Acho que é ideal para vocês brincar mais com o computador do que ficar vendo a apresentação de fórmula aqui, tá? Então, vou manter essa metodologia. Tá? Mas por hoje é isso aí, gente. Essas apresentações, vou deixar... Brincando, professor. Eu passei raiva, você não tem noção. Não sei para quem que é legal isso. Eu estava pedindo ajuda para um amigo meu, que ele é programador, né? Só que ele nem conhece direito o Octave, ele usa mais outros. Daí eu falei para ele, nossa, você só pode ser doido mesmo de ter escolhido isso para sua vida. E ele, é tão legal. Eu falei, legal, que raiva. Então, nós vamos continuar nesse ritmo, porque daqui um dia você também vai estar achando legal essa parte. É legal quando dá certo, né? Quando dá certo é muito massa. Só que às vezes é uma coisa minúscula que tá dando erro e você não acha. Nossa Senhora. Às vezes é um ponto e vírgula que você esqueceu no final da linha. É por aí, é mais ou menos assim. Mas a parte bacana é essa, é você entender a matemática, entender e contar essa matemática para o computador, né? Porque nem sempre é simples falar para o computador o que você está pensando, né? Às vezes a gente quer que o computador faça o serviço para a gente e tem que conversar com ele de forma lógica, e essa forma você não pode errar um ponto e vírgula. Porque às vezes a gente falando, assim, até fácil de explicar, mas tentando escrever aquilo, assim, é meio muito confuso. É diferente de falar para o seu amigo resolver uma equação, né? Exatamente. O computador você tem que ser extremamente lógico com ele, mas a programação vai ajudar muito vocês na vida de vocês, tenho certeza disso. E programando com MATLAB, Octave, com também o outro programa que eu vi aqui, o Python, né?
Esses programinhas aí, vocês não vão passar puro, não. Vocês daqui uns dias vão estar fã disso aí, vão querer só mexer com isso aí. Tá bom? O senhor quer que envie isso aí para você? Não. Vou deixar isso aqui gravado. Eu já vi o que eu tinha que ver, né? E vai ficar gravado aí, até para mim mesmo assistir depois quando eu precisar, ou para vocês, ou para qualquer um que tenha interesse, vai ficar gravado lá no tópico da aula. Nós nos veremos novamente semana que vem, né? Eu vou trazer um novo tema para vocês e definir também um novo trabalho para vocês. Só alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Inclusive, eu acho legal esse método aí. A gente aprende bastante, né? Tá bom. Então, é isso aí. Tchau para vocês, gente. Tchau.